Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de Caso Criminal. Feliz Natal, né? Feliz Natal, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a família Anderson e o massacre de Carnation. Como sempre, antes de começar, eu gostaria de dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de caso criminal. Eu faço isso por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre armas de fogo, sobre morte de crianças também. E eu também queria dizer que eu vou apresentar a família toda logo no início, ok? Então prestem atenção para lembrar quem é quem, porque pode ficar um pouco confuso eventualmente. Wayne e Judy Anderson haviam completado 31 anos de casados. Wayne, de 60 anos, era engenheiro e a sua esposa trabalhava nos correios da cidade. O casal tinha 3 filhos, Mary, Scott e Michelle. Scott era casado com uma moça chamada Erica e eles tinham 2 filhos, chamados Olivia e Nathan. Olivia tinha 5 anos e Nathan tinha 3 aninhos. A Michelle morava com o seu namorado, Joseph McEnroe, no mesmo terreno que os pais em um trailer. Não existem muitos detalhes sobre a Mary online, a primeira filha, porque ela pediu para ficar no anonimato. Ela não estava presente no dia do crime, ela não participou de nada disso, então ela pediu para ficar em anônimo. E só sabe o nome dela. Não tem fotos dela, não sabemos nada sobre ela. Mas só para lembrar então de todos os membros da família, os avós são o Wayne e Judy. Os pais da Olivia e do Nathan são o Scott e a Erica. E o casal que vive no trailer são a Michelle e o Joseph. Ok? Tudo aconteceu na véspera de Natal de 2007 na cidadezinha de Carnation, em Washington, nos Estados Unidos. A família Anderson se reuniria mais uma vez para uma comemoração de Natal com um jantar e presentes. Mas antes que a festa começasse, Michelle e seu namorado Joseph foram até o seu trailer e quando voltaram eles estavam carregando pistolas. O Joseph ficou conversando com a Judy nos fundos da casa, distraindo ela, enquanto a Michelle encurralava o seu pai, Wayne. Ela atirou nele, mas a arma falhou. Percebendo isso, o Joseph apareceu e atirou na cabeça do sogro. Depois disso, o casal foi para a cozinha, onde assassinaram a Judy. Eles então tentaram limpar todo o sangue com toalhas. A Michelle e o Joseph sabiam que o Scott estava vindo com a família para o jantar de Natal, então eles simplesmente sentaram na sala de estar e esperaram a família chegar. 1 hora depois, Scott, Erica, Nathan e Olivia chegaram animados, achando que era mais um jantar de Natal, todo mundo ia receber presentes e se divertir. Eles não tinham a menor ideia do que os esperava. Entraram em casa e foram assassinados quase imediatamente. Scott e Erica levaram os primeiros tiros e não tiveram tempo de reagir nem de proteger os seus filhos. Em pânico, a Erica conseguiu pegar o telefone da casa dos sogros mesmo, ligar para a emergência antes de falecer. Isso foi tudo o que a atendente da emergência ouviu. Hello? 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 Essa ligação foi suficiente para a atendente rastrear o endereço da casa e uma viatura foi enviada para lá. O Joseph disse na sua confissão, um tempo depois, que colocou as crianças de costas e pediu perdão para elas antes de matá-las. Ele disse que a Michelle pediu para ele fazer isso para que as crianças não tivessem que viver o resto das suas vidas tendo visto a morte dos pais. Ele achou que fosse melhor na hora, porque depois ele disse que se arrependeu, mas ele na hora achou que fosse melhor que elas não vivessem do que estarem vivas tendo visto os pais morrerem. Para ter certeza que ninguém entraria na propriedade depois de, a casa cheia de corpos e tal, a Michelle trancou os portões para dentro da casa e aí a polícia apareceu. Os policiais viram que estava tudo quieto, que o portão estava trancado e resolveram ir embora. Noite de Natal, eles deviam estar doidos para ir para casa. Então eles simplesmente foram embora. Joseph e Michelle então viajaram para o Canadá naquela noite e eles decidiram voltar para casa no dia 26. Por coincidência, 2 dias depois dos assassinatos, no dia 26 de dezembro, a Judy não apareceu para trabalhar e ela trabalhava nos correios, o trabalho dela era bem importante. Ela também não atendia o telefone, então 2 colegas de trabalho dela ficaram bem preocupadas e decidiram ver como ela estava. Foram até a casa dela
e viram que os portões estavam trancados. Mas como elas eram amigas da Judy, e também porque elas se preocupavam muito com a Judy, elas fizeram um trabalho bem melhor do que da polícia e simplesmente pularam o portão. Portão de madeira, daqueles assim, sabe? É só escalar igual uma escada e pular. Pularam a cerca, foram ver como estava a casa. A porta da frente estava destrancada e elas entraram e logo viram o corpo do Scott. No início, uma das amigas achou que fosse um envenenamento, um vazamento de gás, então ela tentou mexer o corpo porque ela não sabia o que estava acontecendo, mas aí ela percebeu o sangue e os outros corpos e chamou a polícia. No seu primeiro depoimento para a polícia, uma dessas colegas de trabalho mencionou que a filha da Judy, Michelle, estava brava com a mãe, que as duas andavam discutindo bastante ultimamente. As duas moravam no mesmo terreno, né? E a Judy estava pensando em cobrar aluguel da filha, porque ela queria que a filha fosse independente e que a filha não ficasse dependendo dela pro resto da vida, sabe? Então estava querendo cobrar o aluguel por ela viver no terreno dos pais. Quando chegaram em casa naquele dia e viram todos aqueles oficiais, detetives, equipe forense por toda a casa, pessoal de macacão, sabe? Pessoal fazendo as coisas mesmo, tipo coisa de filme mesmo. Michelle e Joseph simplesmente fingiram que não faziam ideia do que estava acontecendo. E não é nem que eles, tipo, fingiram que não sabiam que os pais estavam mortos, os sogros e os pais estavam mortos. Não é como se eles tivessem aparecido, tipo, gente, o que aconteceu aqui? Por que tem polícia aqui? Não, eles simplesmente chegaram assim, tipo, como se policial aí na frente da minha casa. Deve estar tudo bem. E aí, seu polícia? Tudo bem com você? Como é que você tá? Foi tipo isso. Eles não demonstraram nenhuma preocupação, nenhuma, tipo, o que aconteceu? Por que tem polícia na casa dos meus pais? Eles simplesmente chegaram, o que eu vi? Moça, que? Cheio de polícia na frente da casa da sua mãe? Eles foram interrogados pela polícia. A Michelle disse que ela e o Joseph tinham ido para Las Vegas para se casar na noite de Natal, que seria uma coisa super especial para eles, mas que eles se perderam no caminho e desistiram e voltaram para casa. A confissão foi bem rápida, porque um policial simplesmente olhou para os dois e perguntou: o que vocês acham que aconteceu aqui? Joseph disse que não sabia, mas a Michelle confessou na hora. Ela disse que matou a família porque, de acordo com ela, Scott devia $40 mil para ela, que ela emprestou para ele, e os pais estavam obrigando ela a pagar aluguel. Ela não tinha esse dinheiro do aluguel porque ela emprestou pro irmão, o Scott. E o Scott não queria pagar esse dinheiro para ela, então ela pensou assim: a vida é muito injusta, eu vou matar todos vocês, inclusive seus filhos. Por que matar alguém, né? Bom, pra convencer o Joseph a ajudá-la, a Michelle disse pra ele que havia sido abusada na infância pelos pais e pelo irmão. E por isso ela queria matá-los. E o Joseph, ele acreditou nela. Eu queria dizer que não havia nenhuma evidência de que os pais abusassem dela. E se abusavam, existem outros meios de, lidar com o abuso. O assassinato não é o melhor, com certeza. O plano dela de matar toda a família foi decidido 2 semanas antes do Natal. Seria a data perfeita porque ela sabia que todo mundo se encontraria no mesmo lugar e eles poderiam controlar o ambiente, sabe? Matar todo mundo. O Joseph disse que só queria protegê-la, que ele via que ela estava assustada com os pais, assustada com o Scott, ele só queria protegê-la. O casal mostrou para a polícia onde eles haviam escondido as armas, como eles haviam matado, mostraram tudo para eles. E o julgamento, como vocês devem imaginar, deveria ter sido rápido. Os dois confessaram, sabe? Devia ter sido rápido isso aí. Mas não. Levou 6 anos para o julgamento acontecer e mais 2 anos para ter uma sentença para os dois. Houveram muitos protestos na cidade pedindo pela prisão do casal, porque pensem, era uma cidade pequena. Esse caso é conhecido como o Massacre de Carnation, porque coisas assim raramente aconteciam lá. E o povo conhecia aquela família, conhecia aquelas pessoas, crianças, sabe? E demorou tanto assim para o julgamento acontecer. 6 anos. O motivo pelo qual aquilo estava demorando tanto foi a pena de morte. A acusação sugeria que os dois deveriam ter a pena de morte. Porém, a corte negava essa possibilidade, principalmente porque eles confessaram o crime e eles deveriam ter alguma coisa de volta, alguma coisa que recompensasse a sinceridade deles, aparentemente. A Suprema Corte precisou revisar o caso e determinou que a pena de morte era sim uma opção viável nesse julgamento. O casal foi julgado separadamente.
O Joseph, por algum motivo, ele aceitou ser filmado durante o seu julgamento e ele deu uns depoimentos, assim, bem extremos. Então eu vou colocar alguns aqui. Basicamente coisas que eu já mencionei, mas só pra vocês verem o jeito que ele fala, os maneirismos dele, eu acho bem interessantes. Okay, so it's like, this was your idea, your plan, but what now? And you know, she was looking at Michelle, like, why are you doing this? And Michelle said, because you hate me, you always hated me. She was so angry. I had to protect her, and it's to make sure that she would be safe. If that involved loading the guns, then yes, I load the guns. A sua defesa tentou argumentar inocência por motivos de insanidade, porque ele era facilmente manipulável, sofria de transtorno pós-traumático. De qual trauma? Não sei, talvez de ter matado as crianças, não sei. Ansiedade e depressão. E realmente, pra mim ele não parecia estar muito bem, mas talvez isso fosse só um nervosismo, ou talvez o advogado dele tenha dito pra ele agir dessa maneira mais estranha, sabe? E ele mesmo declarou, quando estava lá no banco da testemunha, que ele foi enganado, manipulado e, nas palavras dele, tratado como um cachorro. Então acho que ele não gostou de ser influenciado a matar as pessoas, né? A acusação declarou que tudo isso era mentira, que o Joseph só estava fingindo ter todos esses transtornos mentais, inclusive aquele tique de pescoço, porque ele ficava fazendo assim. A acusação estava dizendo que aquilo era mentira. No dia 25 de março de 2015, Joseph McEnroe foi considerado culpado e sentenciado à prisão perpétua. O julgamento da Michelle aconteceu no ano seguinte e foi bem mais rápido. No dia 4 de março de 2016, Michelle foi também considerada culpada e sentenciada à prisão perpétua. É isso, pessoal. Essa é a história de hoje, a nossa historinha de Natal. Se cuidem nesse Natal, se protejam, evitem aglomerações, aproveitem a comida boa, os presentes, cuidem das suas famílias. Como sempre, muito obrigada se você assistiu até aqui. Muito obrigada se você deixou o seu like, se você deixou o seu comentário e se você se inscreveu no meu canal. Muito obrigada, Franciele Lima, por ser membro do meu canal. Se você que tá assistindo gostaria de ser membro, só clicar no botãozinho aqui embaixo. Vamos lá? Vamos começar o ano novo aí com conteúdo novo. Hein? Tá, ok, não precisa disso. Muito obrigada por assistir e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Feliz Natal!